A paz do Senhor seja com todos. Hoje, vamos abrir as Escrituras em Juízes, capítulos 13 a 16, para examinar uma das figuras mais complexas e mal compreendidas de todo o Antigo Testamento. Quando pensamos em Sansão, a imagem que nos vem à mente é a de um gigante musculoso, um Hércules hebraico que rasgava leões e derrubava exércitos com uma queixada de jumento. Mas se pararmos na força bruta, perderemos a essência da tragédia. A história de Sansão não é sobre o triunfo do músculo, é um estudo profundo sobre a psicologia da arrogância, a vulnerabilidade do poder sem disciplina e, crucialmente, sobre a anatomia de uma traição orquestrada no Vale de Sorek. Para entender a queda deste juiz, precisamos ir além da escola dominical e mergulhar na geografia, na cultura filisteia e na teologia do voto de Nazireu. Precisamos entender o campo de batalha, que era menos físico e muito mais espiritual e emocional. Sansão nasceu e operou na Cefelá, uma região de colinas baixas que funcionava como uma zona de amortecimento entre as montanhas de Judá, onde viviam os israelitas, e a planície costeira, dominada pelos filisteus. Este não era um lugar de paz, era um caldeirão de tensão cultural. Os filisteus, um dos povos do mar vindos do Egeu, eram tecnologicamente superiores. Eles já dominavam a metalurgia do ferro, tinham carros de guerra e cidades fortificadas organizadas em uma pentápolis: Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Sansão, portanto, não era um general comandando exércitos. Ele era um agente solo, um guerrilheiro de Deus operando atrás das linhas inimigas. A sua força não vinha de esteroides ou genética. Era um dom carismático do Espírito Santo, vinculado estritamente a um voto sagrado, o nazireado. Este voto impunha 3 restrições fundamentais: não tocar em cadáveres, não cortar o cabelo e, vital para nossa história, não consumir nada que viesse da videira, nem vinho, nem uvas, nem sementes. E aqui começamos a ver a ironia geográfica. Sansão se apaixona por Dalila no Vale de Sorek. Em hebraico, Sorek significa vinha escolhida ou vinha vermelha. O homem proibido de tocar na uva escolhe viver no Vale das Vinhas. Ele estava, literalmente, acampado no meio de sua tentação. Dalila entra em cena não como uma guerreira, mas como a arma final dos filisteus. O texto bíblico não define sua etnia, o que a torna ainda mais perigosa. Ela representa o inimigo interno, a sedução que corrói o compromisso. 100 ciclos de prata cada um. 500 ciclos. Para termos uma ideia arqueológica, o salário anual de um trabalhador comum na época era de cerca de 10 ciclos. O suborno oferecido era uma fortuna astronômica, capaz de comprar vilas inteiras. Isso nos mostra o nível de desespero e terror que Sansão causava no Império Filisteu. Eles não queriam apenas matá-lo, eles queriam neutralizar a fonte do seu poder. O que se segue é um jogo psicológico mortal. Dalila não arranca o segredo de uma vez, ela o desgasta. Sansão, em sua arrogância típica, brinca com o perigo. Ele mente 3 vezes. Primeiro, fala de cordas de arco frescas. Depois, de cordas novas. E na terceira vez, ele chega perigosamente perto da verdade. Ele diz: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura do tear. Percebam a progressão. Ele está permitindo que Dalila toque em seu cabelo, o símbolo do seu voto. Ele está flertando com o desastre, acreditando que é forte demais para cair. Ele é o protótipo do crente que acha que pode brincar com o pecado sem se queimar. Mas a 4ª tentativa de Dalila é o golpe de misericórdia. Ela não usa força, ela usa chantagem emocional. A Bíblia diz que ela o importunou todos os dias com suas palavras, e a alma dele se angustiou até a morte. Sansão não caiu porque era fraco fisicamente. Ele caiu porque estava exausto emocionalmente e espiritualmente vazio. Ele revelou o segredo. E aqui precisamos corrigir um erro teológico comum. A força de Sansão não estava magicamente no cabelo, como se a queratina tivesse poder. O cabelo era o sinal externo da aliança interna.
Quando Dalila cortou suas tranças e ele acordou dizendo, sairei como das outras vezes, o texto nos dá uma das frases mais tristes da Bíblia. Porém, ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. A força se foi não porque o cabelo caiu, mas porque o voto foi quebrado. O Senhor se retirou porque Sansão já tinha se retirado do Senhor em seu coração há muito tempo. A captura foi brutal. Os filisteus furaram seus olhos. A justiça poética é terrível. O homem que viveu guiado pelo que via. Vi uma mulher e ela me agradou, disse ele aos pais. Agora estava na escuridão. O homem que não soube controlar o olhar perdeu a visão. Levado para Gaza, o centro do poder inimigo, Sansão é acorrentado e forçado a moer grãos no cárcere. De juiz de Israel a animal de carga. A humilhação era completa. Mas, no silêncio da prisão, algo começou a acontecer. A Bíblia diz: contudo, o cabelo da sua cabeça começou a crescer, depois que foi rapado. Deus não havia abandonado Sansão totalmente. O crescimento do cabelo era o sinal visível de que o voto poderia ser renovado, de que o arrependimento estava acontecendo naquela escuridão. A graça de Deus trabalha mesmo nos calabouços de nossa consequência. O ato final ocorre no templo de Dagon. A arqueologia nos ajuda a visualizar a cena. Os templos filisteus da Idade do Ferro, escavados em locais como Tel Kassil, mostram uma arquitetura específica. Um grande salão sustentado por duas colunas centrais de madeira, sobre bases de pedra, que suportavam o peso do teto e muitas vezes de um terraço superior. Milhares de filisteus, incluindo toda a nobreza, estavam lá para zombar de Sansão e louvar a seu deus peixe pela vitória. Trazem o cego para diverti-los. Sansão pede ao jovem que o guiava para deixá-lo tocar nas colunas mestras. Sua oração final não é a de um herói de quadrinhos, mas a de um homem quebrado que finalmente entendeu a fonte de sua força. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus. Ele não pede a força para sobreviver, nem para ser famoso de novo. Ele pede força para cumprir sua missão sacrificial. Sansão abraça as duas colunas. Aqui, a fé encontra a física. A força sobrenatural concedida por Deus permitiu que Sansão deslocasse as bases estruturais críticas. Ao empurrar as colunas, ele criou um colapso estrutural catastrófico. O teto, pesado com milhares de pessoas, cedeu sobre os príncipes e a multidão embaixo. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. A morte de Sansão foi sua maior vitória, mas foi uma vitória trágica. Ele morreu junto com seus inimigos. O que aprendemos com a vida deste homem? Sansão é um espelho para nós. Ele nos mostra que dons espirituais sem caráter sustentável são perigosos. Ele tinha a unção, mas não tinha a disciplina. Ele nos ensina que não podemos brincar com o pecado no vale de Sorek e esperar sair ilesos. A arrogância de achar que eu me levantarei como antes é o prelúdio da queda. Mas acima de tudo, a história de Sansão nos mostra a soberania de Deus. Mesmo através dos erros, dos pecados e das falhas terríveis de Sansão, Deus cumpriu seu propósito de começar a livrar Israel. Sansão é listado em Hebreus 11, na Galeria da Fé. Isso não é um atestado de sua perfeição moral, mas de que no fim, ele creu e se entregou. Ele é um tipo imperfeito de Cristo, traído por prata, entregue aos gentios, zombado e em sua morte, destruiu o poder do inimigo. A diferença é que Jesus, o verdadeiro Nazireu, não tinha pecado, e sua morte nos trouxe vida, não destruição. Que possamos aprender com a força de Sansão, mas principalmente com suas fraquezas, buscando em Deus não apenas o poder para realizar grandes obras, mas a sabedoria e a humildade para manter nossos votos e guardar nossos corações até o fim. Fiquem na paz de Cristo.